Bom dia, gente linda, tudo bem? Eu não sou professora, mas o intuito desse vídeo de hoje é ajudar, especialmente se você está querendo aprender inglês mais rápido ou se mesmo se você conhece alguém que vai fazer um intercâmbio. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. A primeira parte vai ser como eu aprendi, a segunda, como você identificar 2 problemas do seu inglês. A terceira coisa vai ser como você melhorar esses 2 problemas. E a última parte vai ser o que você não deve fazer, gente. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa, como eu aprendi. Eu comecei estudando inglês desde pequena. Minha mãe sempre me ensinando fundamental. Eu comecei a fazer inglês no Brasil, na Wizard. Eu fiz mais ou menos uns 6 anos de Wizard. Estudava bastante, eu gostava muito do curso, do método deles. E eu fui pro Canadá depois. Já tinha 22, 23 anos, eu fui pro Canadá. Aprendi o suficiente, percebi que eu precisava ficar mais tempo lá. Eu pedi demissão no meu trabalho e eu fiquei no Canadá mais 5 meses. Então, ao invés de ficar 1 mês, eu fiquei 6, porque eu percebi que todo mundo ficava muito mais tempo. E eu não tinha aprendido nada. Eu cheguei no Canadá, eu não conseguia comprar um celular. Não conseguia, gente, eu não entendia. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu não entendo o que as pessoas falam. Eu estudei, assim, anos de escola. A dica que eu dou pra você que quer estudar fora, se você quer aprender inglês de verdade, infelizmente você vai ter que fazer uma coisa um pouco dolorosa. Quando a gente tá fora do país, a gente fica com medo. Então você quer ficar perto de brasileiro. Gente, não fica. Eu sei que é difícil, é fácil falar, mas não fica. Se você quer aprender de verdade, infelizmente você vai ter que fazer o sacrifício e ficar um pouco mais afastado de brasileiros. Isso ajudar muito. Pro Brasil e vim para os Estados Unidos e morei 4 anos e meio, quase 5 anos na Califórnia. Meu inglês estava ok, mas não estava excelente. Sempre tive muitos amigos na Califórnia, muitos amigos brasileiros. Meu inglês melhorou mesmo quando eu mudei pra cá, melhorou bastante, melhorou assim mais uns 20%. Quando eu mudei pra Minnesota, que aqui tem menos brasileiros também. Eu vou colocar o vídeo aqui, o link, pra vocês saberem o porquê que eu me mudei da Califórnia pra Minnesota. Eu não acho que eu sou inteligente, não sou. Eu aprendi rápido porque eu não tenho vergonha. Não tenho vergonha de errar, eu peço ajuda, dou a liberdade para os meus amigos americanos me corrigirem. Meu marido, Caio, ele aprendeu rápido porque ele tem um ouvido muito bom, assim. Ele ouve, ele consegue identificar o som e ele consegue falar exatamente como ele ouve. Ele tem um ouvido muito bom para música. Eu não tenho, então eu aprendi porque eu sou sem vergonha, cara. Não tenho vergonha, fala, não tenho medo de errar. É o melhor jeito, mais rápido pra você aprender. E uma coisa também que ajuda muito é você se desconectar um pouco do português. Todo o seu celular, todos os seus eletrônicos, coloca tudo em inglês. A cabeça dói da gente, sabe? A certo ponto, quando a gente tá aprendendo, mas você tem que forçar. Coloca tudo em inglês. Vai procurar uma receita, vai querer fazer um bolo de alguma coisa. Procura inglês. Google em inglês, vai comprar alguma coisa, vai fazer pesquisa de produto, faça em inglês. Então ajuda muito você se desconectar um pouco. Você tem que ficar em contato com o idioma a um certo ponto, você tem que começar a pensar em inglês. A parte 2 do vídeo, como você pode melhorar. Eu vou dar alguns exemplos dos micos que eu paguei. Como é que você identifica que você está precisando melhorar o seu inglês? É muito engraçado, né? Uma criança, ela aprende primeiro, quando ela está se desenvolvendo, ela aprende a ouvir. Primeiro ela começa ouvindo. Depois que ela ouve, ela começa a falar as palavras. Depois que ela tá ouvindo e falando, ela aprende a ler. Por último, ela aprende a escrever, né? Foi assim que a gente aprendeu português. Quando a gente é adulto, a gente não tem contato com o inglês, a gente faz o processo totalmente contrário. Então torna o processo difícil, por isso que você não pode ter vergonha. Você tem que tentar falar. Se você não tem ouvido bom pra música, pra aprender rápido, a pronunciar as palavras, você não vai poder ter vergonha, gente. Existem 4 problemas que você pode identificar. Um problema de vocabulário. Poxa, você tá lendo alguma coisa e várias palavras você não entende. É problema de vocabulário. Um outro problema é que é pra você ouvir e entender, o seu listening. Sua falha é a pronúncia, que você também pode melhorar. E por último, acho que depois que você tiver um inglês, que você tá confiante, você vai querer melhorar o seu sotaque. O que você faz pra melhorar o seu vocabulário? Você lê livro, gente. Lê livro juvenil, livro infantil, dependendo do seu nível de inglês. Compra um livro infantil ou juvenil e lê, porque é mais fácil a leitura. Toda palavra que você não entender, vai lá no dicionário, entra na internet e procura o significado em inglês. Aí você pode digitar num bloco de notas do celular, do computador, ou escrever. Use o melhor método que você memoriza. Eu escrevia e o Caio também aprendeu sozinho, ele não estudou.
Eu estudei, esse método eu aprendi na Wizard também. De você escrever toda palavra que você não entende e colocar o significado em inglês. Vamos supor que eu tô lendo um livro e eu bati o olho numa palavra lá que eu não sei o significado. Então eu vou pegar meu caderno, meu bloco de notas, eu vou escrever o nome da palavra assim, ó. Eu fiz esse exemplo aqui pra vocês. Escreve o nome da palavra, eu peguei essa palavra aqui, que ela pronuncia bem semelhante com o português, nepotismo. Escrevi o nome da palavra em inglês, escrevi, sei lá, um adjetivo, um pronome, um substantivo, e você coloca o significado dela em inglês. Sempre procura inglês em inglês. Então você começa a fazer isso, escreve e vai juntando todas as palavras que você não sabe, escreve o significado ou digita em algum lugar que você tem acesso, porque na hora que você cruzar com essa palavra de novo, volta nas suas anotações. Então fique fazendo isso constantemente, porque é o único jeito de você melhorar o seu vocabulário. Foi o que eu fiz, funcionou, o Caio também funcionou com ele. Então é só a minha dica. O segundo, gente, é ouvir e entender. Filme, assiste filme, pode colocar legenda, é bom você até ler como que as palavras se escrevem, como que é o som das palavras. E música, né? Pra você resolver o problema de fala e pronunciação, mesma coisa, música. Ajuda bastante, e conversar com pessoas nativas. Porque é muito fácil entender brasileiro, porque a gente tem um accent, um sotaque tão forte que você sabe o que a pessoa quer dizer, mesmo se a pessoa tá falando errado. E como você sabe que você precisa aprender? Eu tinha o hábito de falar no telefone, então eu ficava insegura, né? E olha só os micos que eu paguei no telefone. Falar preço. A pessoa liga, pergunta o preço de algum produto. Vai, vamos supor, custa R$ 599,99. Você sabe, eu sei os números, foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu era criança. Mas você tá no telefone, tem pessoas do seu lado te ouvindo, então você fica nervosa. Eu fiquei nervosa. Olha como eu falava os números. A pessoa perguntava o preço, eu falava, vamos supor, R$ 399,99, eu falava 399,999. Tipo, 99999. Saía todos os 9, mas não saíam 90. Minha gerente olhou pra mim assim, what the heck? Ela falou, Gleice, a gente fala 399, alguma coisa 999, que é para as pessoas não ficar aquele som de 400, né? Porque parece que é mais caro. Mas você pode falar 400 se você quiser. Aí eu olhei para ela e falei, eu comecei a dar risada e falei, não, vamos me ajudar, como é que é? Vamos, me ajuda aí. Eu sei que é 399,99. Mas eu tava nervosa, tava no telefone, tem pessoas assim, você sabe que a pessoa tá te ouvindo, né? Então a gente fica nervoso. Hoje eu sou super confiante, passei por essa fase. $2.000. 2000. Não é 2000, a gente fala 2000. Mas quando você tá falando na frase, você fala 2000. Você não pensa 2000. Então se você não coloca a língua aqui atrás do dente, você não vai conseguir sair o som certo, né? Eu fazia muita aula no Canadá, eu fazia aula de pronunciação. Gente, a professora pegava um espelho, a gente segurava um espelhinho assim, ó. E ela ensinava onde colocar a língua. E ela vai parar em lugares da sua boca que você não tá acostumada a falar em português. Você não usa aquele movimento da língua para falar palavras em português. Então, se você não aprender onde você tem que colocar a língua para sair o som, não vai adiantar. Então, essa é uma dica, assim, que pra mim, assim, é muito importante. A palavra capô, eu falava hood. Hood. Gente, ninguém sabe o que é hood. Hood. Hood, né? Então você tem que aprender. Aí tinha esse meu amigo, ele fazia eu falar Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho aqui se escreve The Little Red Riding Hood. Então ele fazia eu ficar repetindo isso. The Little Red Riding Hood. Porque é exatamente o som que a gente tem que pronunciar. E é difícil, até hoje eu não consigo falar rápido. Os nossos amigos meio do Caio dão muita risada quando eu falo a palavra cookie. Sabe, cookie, a gente fala cookie, né? Só que cookie é pessoa doida. A pronúncia certa é cookie, cookie, cookie. É diferente de cookie. Ó, e a gente nem percebe, a gente que é brasileiro mal percebe esses sons, né, a diferença. Igual escola, é school, não é school. I'm going to school. Não, I'm going to school. Porque você tem que aprender a pôr a língua no lugar certo. É difícil, mas tem que praticar e não pode desistir. Até hoje eu não consigo falar orelha e ano. Ear
ear. Eu acho que é assim, né? Nem sei se tá certo, porque todos os meus colegas de trabalho ficaram a tarde inteira comigo tentando fazer, pronunciar, né? Ear and ear. Não sei, não tenho vergonha de falar, tô praticando ainda. Tô praticando, vou chegar lá, cara, vou chegar lá. Eu sei que a orelha, quando a gente fala orelha, é o ear. Quando você fala ano, né, o ano, é o som igual da cor yellow, ya. Então aprenda a posição da língua na boca. Você conversa com uma pessoa e seu inglês, além de seu inglês certo, a sua pronúncia ela é boa, você passa mais confiança na mensagem que você tá falando pra pessoa, né? Se vocês têm algum mico muito engraçado que aconteceu com vocês aqui, me conta, comenta embaixo do vídeo que eu quero ler. Por último é a redução do sotaque. A partir do momento que as pessoas estão te entendendo, ok, mas se você quer melhorar, igual eu, até hoje eu quero melhorar, eu quero sempre ter o meu inglês melhor. Pra redução de sotaque, eu gosto muito dos vídeos da Lisa. Eu vou colocar o canal do YouTube dela, ela tem vários vídeos muito legais que ajudam com a redução do sotaque. Tá, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês verem. Quarta parte do vídeo, não usa esse método, oh meu Deus. Quando a gente tá aprendendo inglês, alguém fala alguma coisa pra gente, fica desesperado, quer falar alguma coisa, né? Então a gente usa o método, oh meu Deus, oh my God. Não usem o approach, oh my God. Tá bom, gente? Procure entender as pessoas, pergunta de novo. Faça milhões de perguntas se precisar. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dá um like aqui. Like no vídeo. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês, tá bom? Um beijo. Que vocês tenham uma semana abençoada.